A paz do Senhor, né, para todos. Eu quero deixar, né, nesta manhã uma palavra, porque muitos que têm me seguido, sendo intercessores do meu ministério, me acompanhado nas redes sociais, têm pedido se eu poderia deixar uma palavra, né, uma palavra de ânimo, uma palavra de vitória, uma palavra do Senhor, né, para eles, né. E nesta manhã quero deixar então uma palavra, né, a pedido de vocês, uma palavra que se encontra em Jeremias 1, versículo 5, que diz assim: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, tu irás, e tudo quanto mandar, tu dirás. O Senhor ainda diz para Jeremias no versículo 11, ainda que veio a minha palavra do Senhor dizendo: o que é que tu vês, Jeremias? Eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para se cumprir. A palavra que eu quero deixar nesta manhã é uma palavra a qual muitos já conhecem, muitos têm conhecimento, mas nesta manhã o Senhor quer falar contigo através dessa palavra, a qual muitas vezes, em muitos momentos da nossa vida, na nossa caminhada, em momentos difíceis, você põe em dúvida aquilo que Deus tem falado contigo. E a palavra aqui de Jeremias, um servo do Senhor, Jeremias, um jovem ainda, Jeremias, filho de um sacerdote chamado Ilquia, a qual servia no templo em Jerusalém, num sistema rotativo, a qual os sacerdotes faziam ali um sistema e serviam, ele ia a Jerusalém, servia o Senhor. E Deus, então, Ilquia estava preparando Jeremias para seguir, né, o sacerdote. Porque era de praxe, era de costume, os pais, então, criar e conduzir os seus filhos para que se sucedessem, para que fossem substituídos por ele, para que prosseguissem na mesma função dentro da casa de Deus. Mas Deus interrompe essa preparação, Deus chama Jeremias como profeta dele. No momento em que o rei Josias estava morrendo, e ali iria assumir os filhos de Josias. Um filho, o mais novo, era temente a Deus, e o mais velho era então aliado do Egito. Nesse momento em que Israel estava, né, num momento tão difícil, o rei Josias estava, né, partindo, ia começar um novo reinado. Deus já previa o futuro, porque o nosso Deus, ele conhece o futuro. E sabia que o filho mais velho de Josias, ele iria então reinar, e não seria um reinado bom. E ali então Deus levanta Jeremias, interrompe sua preparação de sacerdote, chama Jeremias como profeta. Jeremias, apesar de ser novo, apesar de estar sendo preparado pelo pai para o sacerdote, ele fala para o Senhor que ele era uma criança. A história, os livros históricos, né, nos diz entre 12 a 15 anos, a qual, nessa idade, os jovens já eram preparados para ministrar, preparados para servir na casa do Senhor. Mas Jeremias não estava sendo preparado para profeta. Ele não tinha nenhum conhecimento, ele não sabia falar.
ele não passava de uma criança, tanto na idade como na instrução para falar para o povo, porque o profeta, ele fala para o povo que ele ouve de Deus. Então Jeremias fala para o Senhor: ah, Senhor, não passo de uma criança, não sei falar. Mas o Senhor diz para Jeremias: não diga que tu és uma criança, porque onde tu irás, tu falarás, onde eu te enviar, tu irás, porque a soberania de Deus estaria com Jeremias. Deus está falando: olha, não vai depender do seu conhecimento, da tua sabedoria, vai depender, sim, eu estar na frente fazendo na sua vida. E hoje em dia, muitas vezes, que o povo de Deus, homens e mulheres, querem servir a Deus, querem ser vasos de Deus, querem ser servos de Deus, mas não podemos esquecer esse detalhe, que o Senhor é que estará na frente, o Senhor que estará conduzindo, o Senhor que estará falando através da sua boca. Deus, ele te conhece desde o ventre, ele tem um chamado, uma preparação, primeiro a salvação das nossas almas, segundo, aqui nessa terra, te usar da melhor maneira que lhe prover o Senhor. E é necessário que nós viemos colocar, então, a nossa sabedoria, né? Muitos têm tropeçado, muitos têm caído, muitos têm falhado em colocar a sabedoria humana, né? Como tantos que nós temos aí, a sabedoria humana na frente da dependência de Deus. Jeremias, aleluia, estava falando ali para Deus que não sabia, que não era capaz, mas o Senhor falou: olha, não diga que tu és uma criança, porque eu te conheço, eu sei das tuas fragilidades. Eu sei aquilo que você pode, que não pode, mas eu estou te dizendo que eu vou fazer. Quando Deus, ele te chama, ele não te chama perfeito, ele não te chama esperando que você venha ser perfeito, que você venha falar bonito, que você venha ter toda a sabedoria. Ele te conhece exatamente como você é, das suas fragilidades, das suas qualidades. E Deus, ele não espera que nós, homens, estudamos, fazamos tantos cursos de teologia, buscamos tanta sabedoria em livros, na palavra, sabedorias, para que quando ele nos chamar, nós estejamos perfeitos, falando muito perfeito, um intelectual, com uma gramática muito eficiente, muito bonito, bem preparado. Não. Deus espera, sim, que nós venhamos, sim, podemos sim estudar, fazer cursos teológicos, como eu mesmo fiz, fazer, estudar, procurar ler, procurar conhecer a história, né, a parte histórica da palavra de Deus, naquele tempo, naquela época, mas não deixar de entender que a dependência é do Senhor. Temos que ter essa dependência do Senhor, saber que Ele sabe exatamente como você é e tem te chamado, para que Ele então venha fazer na sua vida aquilo que lhe apraz. Se Ele precisar que você fale diferente, Ele vai fazer. Se Ele precisar que você mude em algo, Ele vai moldar. Porque quando nós falamos: eis-me aqui, Senhor, nós nos colocamos como vaso nas mãos do oleiro, né? Moisés, o servo do Senhor, né? Em Êxodo 14 nos diz que Moisés também falou para o Senhor que ele seria incapaz de falar para o povo, que ele teria uma língua pesada, que ele era de língua pesada, ele não teria como passar aquilo que Deus estava passando para o povo. Mas Moisés foi criado pela filha de Faraó. Moisés foi instruído, né, numa instrução naquela época, na sabedoria daquela época. Mas Deus estava chamando Moisés para que fosse liderar o povo, para que ouvisse da boca de Deus e passasse para o povo. Assim como Jeremias, Moisés também fala para o Senhor: Senhor, eu não vou saber falar, eu sou pesado de língua, eu sou meio bruto, eu sou meio... não vai ter como passar isso para o povo. Então Deus fala para Moisés: vou levar
vou fazer com que o seu irmão Arão te acompanhe, mas eu serei aquele que falará contigo. Você será, Moisés, como um Deus para ele, e ele será como tua boca. Então, Deus não transferiu o chamado de Moisés para Arão. Deus continuou falando diretamente com Moisés. O chamado de Deus era com Moisés. O propósito de Deus era com Moisés. Moisés então passava para Arão e Arão anunciava, né? Faraó. Depois nós podemos constatar que Moisés já estava falando diretamente com o povo, né? Foi somente no início aquela insegurança. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã, né? Sobre a sua insegurança de ser incapaz. Nós temos visto aí uma série de pessoas, obreiros, profetas de Deus, que caem nessa armadilha, nessa cilada de querer ser como aquela pessoa que fala muito bem, que fala muito perfeito, tem uma gramática, um português muito correto, né? É muito maravilhoso a pessoa que já tem isso em si. Mas não fiquemos presos e preocupados com isso. O Senhor, Ele te chama como você é. Ele conhece exatamente como você é, como você fala, como você age, como a maneira de você falar, a tua fragilidade. Ele te chamou ainda desta maneira, como Jeremias sem saber falar, como Moisés num linguajar pesado, mas Deus usou esses homens de Deus com grande poder, porque eles entenderam que a dependência deles estava em Deus. Então, nesta manhã eu quero te dizer, o Senhor te escolheu como um vaso na mão dele. Primeiramente nos escolheu, ele nos escolheu para a salvação, para termos um lugar no céu, né? E nos escolheu enquanto estivéssemos aqui nessa terra para fazer algo para ele. Então não caia na cilada de querer imitar alguém no falar, no agir, querer ser como alguém no requisito de falar igual, falar perfeito. Seja autêntico diante do seu Deus. Faça o que ele te prover, o que ele te mandar, o que ele te orientar. Faça na sua autentificada, na sua sinceridade. Seja autêntico, seja realmente o que você é, porque Deus, ele te conhece. Não perca tempo querendo, como nós temos visto, pregar como fulano, falar como cicrano, mas sim, dedique sim a sua vida sim a consagrar a sua vida, buscar o Senhor, buscar a palavra de Deus, o que Ele te colocar no seu coração para pregar, para anunciar. Anuncie da maneira qual você anuncie, da maneira qual você sabe anunciar. Ele estará falando na sua boca, Ele estará te conduzindo, Ele estará fazendo maravilhas na sua vida. Muitos ficam presos em querer fazer o melhor, mas o melhor para o Senhor ainda é um coração temente a Deus, ainda é um coração sincero a Deus, ainda é um homem corajoso, uma mulher corajosa, porque o Senhor falou para Jeremias: olha, Jeremias, não temas diante desse povo, porque são um povo duro, mas eu serei contigo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu, o Senhor, estarei contigo para te guardar. Deus estava chamando um jovem que não sabia falar, que não entendia nada do ministério de profeta, para estar profetizando, estar sendo boca de Deus para um povo que estava passando num momento difícil, momento de mudança de reinado, momento difícil a qual Deus precisava falar com aquele povo. Deus chama esse jovem e diz: eu serei na sua boca, eu serei na sua vida, eu serei na sua caminhada. Nesta manhã Deus está te chamando, mas verdadeiramente como você é, como você está. E Ele estará assim te preparando, estará assim te usando, estará te moldando. Não fique preso em
querer se aperfeiçoar, mas deixe o Senhor se aperfeiçoar naquilo que Ele achar necessário. Porque muitas vezes você vai querer se aperfeiçoar em algo a qual Deus não está preocupado. Deus está preocupado que você seja corajoso para estar com Ele, para deixar Ele te usar, momentos adversos, a qual Deus vai te levar em lugares, em situações, a qual serás a boca do Senhor. Então seja um varão, uma varoa corajosa, seja um varão, uma varoa temente, sincero diante de Deus, e verás então Deus trabalhar na sua vida. Deus te chama, como Ele chamou Jeremias. Deus te conhece desde o ventre da tua mãe, as tuas fragilidades, as tuas qualidades, né? Até mesmo os teus defeitos, mas o Senhor te chamou. E Ele não vai transferir aquilo que Ele quer fazer contigo, o chamado que Ele tem contigo para outra pessoa. Então, se preocupe em apenas crer, ser fiel, temente e falar para o Senhor: eis-me aqui, eu estou aqui, Senhor. E verás então a palavra de Deus se cumprir. Como Deus falou para Jeremias: viste bem, porque eu velo para que minha palavra se cumpra. Se Deus te chamou, não se preocupe, não fique perdendo tempo em querer se aperfeiçoar em coisas a qual o Senhor, Ele vai te aperfeiçoar. Estude, busque na palavra do Senhor, medite dia e noite na palavra do Senhor, mas quando for anunciar, seja você mesmo. Quando for anunciar as palavras do Senhor, aquilo a qual Deus te colocar no teu coração, seja autêntico, seja você mesmo, seja um profeta do Senhor. Outrora os profetas eram chamados por Deus para ser boca de Deus. O Espírito vinha sobre os profetas e falava para o povo. Hoje os profetas de Deus são aqueles que anunciam a profecia maior que é a palavra do Senhor. Hoje os profetas de Deus são aqueles que têm, e Deus usa nos dons de profecia, que ouve da boca do Senhor e passa para o seu povo. Seja um homem, uma mulher de Deus autêntico, verdadeiro, seja você mesmo, porque o Senhor, Ele te conhece. Amém, amados? Essa palavra fique no seu coração. Você tem um valor muito grande a si mesmo, como você é. Aleluia, do jeitinho que você é, Deus quer te usar. E Ele é que vai te aperfeiçoar, Ele é que vai te moldar. Apenas medite na palavra, busque a comunhão, a santificação, se apartando daquilo que não agrada a Deus e se entregue na mão do Senhor. E tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Amém.